Oi! Claro que eu gosto de ir pra faculdade. É maravilhoso. A gente tem muita coisa pra aprender, muitas pessoas pra conhecer. Claro que às vezes a gente tem um número enorme de coisas pra estudar, tem um intervalo absurdo de curto. Mas tirando isso, eu acho que eu não tenho nenhum problema com a faculdade. Trabalho em grupo? Assim, eu não tenho problema com o trabalho em grupo. Eu não importo de ser a pessoa que faz os slides, ou até mesmo quem vai lá na frente apresentar, desde que me deem tempo suficiente pra fazer isso. O grande problema é quando me colocam em um grupo de pessoas que são completamente responsáveis e não fazem a própria parte. E aí, claro que eu acabo fazendo tudo, porque não é minha culpa se todo mundo decidiu ser tão Sejam muito bem-vindos a mais um guia prático de estudos baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Meu nome é Aida Lourantes e hoje nós vamos falar sobre os ISFJs, muito conhecido como os defensores. Se você é novo aqui no canal, o vídeo funciona da seguinte maneira. Eu vou começar falando umas características gerais e depois características específicas, sempre seguidas de uma dica de estudos. Informações importantes, meios de contato e uma linha do tempo vai estar tudo aqui na descrição, caso, não sei, você precise usar alguma dessas coisas. O que dizer sobre os defensores? São pessoas maravilhosas. Enquanto os ISTJs são a maior parte da população, os ISFJs são a maior parte das mulheres. São pessoas muito cuidadosas, atentas, muito pé no chão. Elas podem ser vistas como perfeccionistas ou muito meticulosas, mas elas são sempre muito altruístas. Pessoas que são defensoras, elas gostam de uma boa rotina, elas gostam de ter as coisas sob controle. Pra gente entender exatamente como que isso funciona e o que isso tem a ver com os estudos, a gente precisa passar pelas funções cognitivas dessa personalidade. Vamos começar com a função dominante. O ISFJ é a sensação introvertida. A sensação introvertida, ela é uma função de percepção. É quem vai fazer a coleta das informações do mundo que está em sua volta para dentro da sua cabeça. E ela vai fazer essa coleta baseado nos nossos 5 sentidos. O modo introvertido de usar os nossos 5 sentidos são as nossas experiências. É aquilo que a gente já passou por, ou seja, um pouco baseado naquilo que você já conhece. É exatamente a experiência que existe dentro da sensação introvertida que nos leva à nossa primeira dica de estudos. Como eu posso usar dessa informação? O que eu já sei sobre esse assunto? O quanto ela é importante para mim? Essas são as 3 perguntas que, se você é um defensor, você precisa fazer sempre quando for começar a estudar. SFJs são pessoas que buscam o resultado. Elas querem algo concreto e prático. Você já pode começar a fazer o raciocínio de uma certa disciplina pensando dessa maneira. Trazendo um pouco para um lado mais introvertido, se questionando o que você já sabe sobre isso, pois assim você vai conseguir trazer de volta as suas experiências que você já tem sobre aquele assunto. Claro que essa dica é importante também não só quanto ao assunto que você está estudando, mas também quanto ao método. Não deixe de colocar essas 3 perguntas em prática, inclusive para as próximas dicas que eu vou contar para vocês. A sensação introvertida, ela é a função da repetição. Não tem nada melhor do que passar por uma coisa 1, 2, 3 vezes para você realmente aprender aquilo. E pra ser sincera, eu acho que o método de repetição deve ser incentivado sempre. Todo mundo precisa fazer um pouco disso, sempre vai trazer benefícios. Acontece que nem todo mundo tem saco pra chatice que são os métodos de repetição. Os ISFJs, por outro lado, eles sabem lidar muito bem com isso. Eles sabem que não estão fazendo algo pelo simples fato de fazer. O sacrifício que é preciso ser feito para você conseguir o que quer que seja. Mas a questão da repetição não é só pelo fato de que os ISFJs sabem lidar bem com o famoso sacrifício do aprendizado. Tem esse fator. Assim, outra coisa também. A sensação introvertida, como toda função introvertida, é reduzir as informações que chegam até você. Todas as coisas que a sua sensação introvertida coletou de maneira sensorial, ela vai fazer um filtro de modo que você vai receber apenas as informações que são realmente importantes para você. Toda vez que o defensor se depara com algo novo, ele vai se perguntar: eu já passei por isso antes? Como que foi naquela vez? O que eu aprendi com isso? Isso é a sensação introvertida funcionando e reduzindo as informações que chegam até você. Por isso, a minha próxima dica de estudos aqui é: faça muitos flashcards. Eu sei que se você já viu algum outro vídeo aqui meu no canal, já está cansado de saber que sensação introvertida e flashcards são mais do que melhores amigos. As experiências realmente têm muito valor para você. Se você passou por algo, a probabilidade de você aprender aquilo é muito grande. E isso com qualquer método de repetição. Pode ser por meio de questões, releituras ou qualquer outra coisa que você decida fazer. Mas os flashcards costumam ser a melhor opção, exatamente porque você tem a habilidade de reduzir as informações que você precisa. Vai fazer diferença aprender
esse detalhe ou não, isso aqui vai ser bom pra mim ou não, até mesmo se for só pra uma informação que você acha importante apenas naquele momento. E mesmo se você não saiba, você com certeza sabe para quem perguntar. A coleta de informação sensorial, por ser tão forte no defensor, ela vai sempre otimizar as coisas que estão chegando aí dentro da sua cabeça. E isso é uma habilidade que faz muita falta. Nem toda coisa precisa estar em um flashcard. Um dos grandes problemas para muitas pessoas é acabar se perdendo nos detalhes e focando muito naquelas pequenas coisas que não necessariamente vão cair. Se você tem sensação introvertida forte, use os flashcards de maneira que você mesma escreva-os e que, de preferência, você mesma decida quando que vai ser o seu intervalo de repetição. É um pouco engraçado tanto que SFJ são estereotipados. Pra ser sincera, é uma das personalidades mais divergentes que existem. Exatamente por ter a sensação introvertida como a sua função dominante, o seu pensamento primário é baseado nas suas experiências. E cada um viveu uma coisa. Experiências são o que nos torna nós mesmos. É o que nos fez chegar até onde nós estamos. Mas, existe o estereótipo. Ele sempre fala que SFJ são pessoas muito emocionais e lidam muito com a questão social e estão sempre preocupados com outras pessoas. Essa parte eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Mas a outra parte do estereótipo é a que fala que ISFJ são muito cri-cris, são meticulosos, perfeccionistas, muito chato com as coisas e que são muito previsíveis. A sensação introvertida, de fato, ela gosta de uma rotina. São coisas que combinam. E de certa forma faz sentido. Porque a sensação introvertida não é uma função que fica apenas focada no passado. Ela não está apenas lidando com as coisas que já aconteceu e fim. É uma função que está simultaneamente sempre trabalhando com o passado para tentar prever de alguma forma o futuro. E eu acho que, na real, não tem nenhum problema nisso. Defensores não veem por que sair da sua própria zona de conforto. Não tem nada melhor do que você fazer algo que você já sabe e que você é bom nisso. E também não tem muito por que ficar reinventando a roda. Por isso, a minha próxima dica de estudos é: tenha um método muito sistemático de se estudar. Se te faz bem ter uma rotina bem estruturada, tenha uma rotina bem estruturada. É bem comum que ISFJ se encontrem em um debate e acabem não abraçando o método sistemático deles e fazer alguma coisa. É bem provável que você já tenha um método só seu de estudar e que ninguém vai mexer. Você pode até aceitar alguma dica minha ou outra, tentar colocar as que forem mais plausíveis para você em prática, mas uma coisa é fato: o seu método base de estudos provavelmente não vai mudar. E a minha dica aqui é, em outras palavras, não mude mesmo. Agora vamos para a segunda função cognitiva de uma personalidade ISFJ. É a função auxiliar o sentimento extrovertido. O sentimento extrovertido é uma função de julgamento. Ela vai julgar todas as coisas que a sensação introvertida coletou. Uma vez que a informação entrou na sua cabeça, você vai se fazer certas perguntas para poder analisar aquilo ali. Você vai categorizar e racionalizar e chegar em uma conclusão. E o seu método de fazer isso é pelo sentimento. É uma função interpessoal. Ela vai sempre se perguntar o que é certo, errado, o que é bom ou ruim, quais são as suas morais sobre isso. E ela é extrovertida. Quem cria a moral, a crença e os valores que o SFJ vão seguir é a sociedade, a comunidade que o defensor vive. Então, sim, existe uma grande preocupação social com os valores da sociedade para a pessoa que é defensora. Mas isso não significa que ela é escrava dessas coisas. Exatamente por ter esse poder de preocupar com as outras pessoas e saber tanto sobre o que pode ser bom ou ruim para outrem, a minha próxima dica de estudos aqui é, de vez em quando, dê algumas aulas. Dar aulas é a coisa mais incrível que qualquer pessoa pode fazer. E eu acho que isso pode ser quase que um dom escondido das pessoas que são ISFJs. Veja bem, vocês têm a capacidade de ver muito bem como funciona a sociedade, o que faz bem para outra pessoa, a ponto de que você vai conseguir se preocupar em ensinar de diferentes maneiras a mesma coisa para uma pessoa. Só que você não faz apenas isso. Você tem a sensação introvertida muito forte, vai dar uma praticidade, uma busca por resultados. Não tem nada melhor do que ensinar. Quando você sabe o suficiente para explicar para alguém, tirar dúvidas caso seja necessário, você realmente entendeu muito sobre aquele assunto. Toda aula pode ir para a prova com a confiança de que não tem erro. E SFJs são as únicas pessoas que têm a sensação introvertida e o sentimento extrovertido funcionando dessa maneira. É quase que uma coisa só deles, é a única personalidade que tem essas duas funções combinando dessa forma. A mente de um SFJ, pra mim, é quase como a mente de um professor, um tutor, um instrutor, alguma coisa assim. Uma pessoa que está ali para você, mas que está ali para você de uma maneira prática e vai te trazer resultados. São coisas muito incríveis que o ISFJ tem. Não tenha dúvidas, ISFJs amam ajudar as outras pessoas. Existem 3 ISFJs na minha sala de aula com quem eu sou próxima e todas elas me ajudam da sua maneira diferente. Muito obrigada por isso, inclusive. É uma coisa que o ISFJ tem, queira ele ou não. Eu acredito que o seu superpoder seja a empatia. Por isso, a minha próxima dica de estudos é: estude por meio de analogias. Sim, eu sei.
Você deve estar pensando por que não colocar o método ter aulas aqui. O motivo vai vir daqui a pouco. Você não precisa necessariamente estar lidando com outras pessoas para poder trazer o seu sentimento extrovertido para dentro do seu estudo. Isso pode ser também quando você tenta entender esses assuntos que você for estudar de uma outra maneira. E claro, é um método também de repetição que vocês já estão cansados de saber e funciona muito bem para defensores. A função auxiliar, ela é aquela que vai dar uma força, um equilíbrio para a função dominante. Então, primeiro de tudo, a sensação introvertida, como toda função introvertida, tende a ficar muito dentro da nossa cabeça. O sentimento extrovertido vai puxar o defensor para fazer algum movimento com aquelas informações que ele está coletando. Então, existe uma dinâmica de equilíbrio entre as duas funções para trazer uma harmonia completa e dar ao ISFJ o seu superpoder. A questão toda é que às vezes a gente perde um pouco deste equilíbrio por diversos motivos. O grande problema de não se ter esse equilíbrio é que o sentimento extrovertido pode acabar sendo um obstáculo para você. Vou voltar no meu exemplo das 3 defensoras que eu conheço da minha turma, que são sempre prontas para me ajudar, a ponto de que às vezes eu nem sequer sei qual é o problema, elas já chegam com a solução para mim. Principalmente com as coisas que eu definitivamente sou ruim e que elas provavelmente notam que eu sou péssima com essas devidas coisas. Antes mesmo de eu entender o que está acontecendo, o resultado já está ali. E eu não estou reclamando. Não há reclamações vindas dessa pessoa, porque é sempre muito bom receber ajuda e eu sou sempre muito grata por isso. Às vezes, a ajuda pode acabar se tornando um problema para o ISFJ. Por isso, a minha próxima dica de estudos aqui é, na maior parte do tempo, tente estudar sozinho. É bem por isso que eu não acho que dar aulas deve ser a base do estudo de ISFJ. Eu acho que é algo que ele pode fazer de vez em quando e que vai trazer enormes resultados. Vai ser algo maravilhoso e muito positivo, mas ao mesmo tempo é algo que pode acabar saindo dos trilhos. E às vezes, por tentar ajudar demais outra pessoa, você pode acabar prejudicando o seu estudo. Se você sente que não está com equilíbrio, função dominante e função auxiliar tão bem estabelecida assim, tente sempre estudar sozinho, que vai ser melhor para você. A função terciária do defensor é o pensamento introvertido. A função terciária, ela é aquela que veio para dar um equilíbrio também na personalidade. O pensamento introvertido, ele é uma função de julgamento tal qual o sentimento extrovertido. A grande diferença é que o pensamento, ele vai fazer essa racionalização, essa interpretação das informações coletadas de maneira lógica. Basicamente, tentando encontrar a relação de causa e efeito e se perguntar se isso faz sentido ou não. Por ser introvertida, isso significa que a lógica ela é dada pelo próprio defensor. Ele quem vai chegar na conclusão do que é fazer ou não sentido. Não é incomum que aconteçam os episódios de loop SI-TI. Esses loops são quando as pessoas defensoras, por algum motivo ou outro, elas deixam de lado o seu sentimento extrovertido e ficam focadas apenas nas coisas que aconteceram e na justificativa lógica por trás disso. Isso pode atrapalhar o ISFJ por deixar ele literalmente preso dentro da sua própria cabeça. Ele perde a movimentação que o sentimento extrovertido dava pra ele. Minha amiga, que é defensora, disse uma frase que representa isso muitíssimo bem. Se eu fiz uma coisa errada uma vez, eu quero nunca mais ter que fazê-la de novo. É por isso que a minha próxima dica é tenha sempre em mente quais são as suas metas. Você pode quebrar esse loop trazendo um pouco do seu sentimento extrovertido. Volta pro jogo, então se você quiser conversar com as pessoas, são seus amigos sobre o que você tá passando, tentar às vezes fazer uma coisa interpessoal pra te dar um estímulo maior pra sair desse loop. Caso não seja possível, as metas também são uma boa maneira de você sair do passado. As metas são coisas que são voltadas para o futuro, são voltadas para aquilo que você quer, você vai conseguir. A partir do momento que você quer alcançar algo, você precisa se movimentar para alcançar esse algo. O pensamento introvertido é aquela função que vai fazer a racionalização e categorização das coisas de maneira lógica. Como eu disse, ela é muito pessoal. Isso significa que o próprio ISFJ tem a sua régua do que faz sentido ou não para ele. Ele quem vai decidir se A mais B é uma coisa lógica. Quando você tem o pensamento introvertido bem trabalhado, você tem o seu próprio método de racionalizar e explicar as coisas. Não é raro que eu veja as CFJs da minha turma falarem: eu entendi de uma outra maneira, sem ser exatamente essa que você explicou, mas fez sentido aqui, então está tudo bem. Por isso, a minha próxima dica de estudos é estude por meio de tabelas. Eu sei que parece que eu escolhi só as dicas mais chatas para vocês defensores, eu juro que não, eu amo vocês. A própria sensação introvertida, ela já vai te dar uma certa categorização das coisas. Isso porque ela faz a redução das informações que chegam até você. O pensamento introvertido, ele traz um método de categorizar, botar as coisas em caixas e combina muito, muito bem com a sensação introvertida. Então, eis que eu já perdi a conta de quantas vezes eu gravei, regravei, editei esse vídeo, particularmente essa parte. Nunca antes as coisas deram tão errado na hora
na hora que eu tive que gravar e editar. Mil perdões por ter que cortar o vídeo dessa maneira, mas aqui é a Ida do Futuro e eu vim contar pra vocês sobre a função inferior de uma personalidade SFJ. A função inferior é como se fosse o nosso ponto fraco. É a função que a gente não dá tanta atenção assim pra ela e por conta disso pode acabar virando um problema. Sua função inferior é a intuição extrovertida. A intuição extrovertida é uma função de percepção, assim como a sensação introvertida. Porém, ela funciona quase que de maneira intuitiva mesmo. É quando nós coletamos as informações de maneira quase que imaginativa. Você só coleta e de repente você tem um monte de coisas aí dentro da sua cabeça que são o suficiente para você conseguir imaginar cenários, possibilidades, lidar com várias e várias coisas de uma única vez. Por ser extrovertida, essa intuição ela vai sempre buscar por mais, querer mais. Ela vai sair por aí coletando todo tipo de coisa que você pode imaginar. Por ser sua função inferior, é muito comum que o ISFJ não lide muito bem com muitas coisas acontecendo de uma única vez. A intuição extrovertida não é muito boa, então situações que demandam muito dela podem ser extremamente caóticas pra você. Se eu parar pra pensar, faz até muito sentido. A sensação que eles têm é como se literalmente eles estivessem lidando com o caos. Nos estudos, essa situação pode ocorrer de diversas maneiras. Que especificamente para os ISFJs, o que mais costuma atacar eles de maneira quase que direta são situações sociais. Professores desorganizados, muitas pessoas tentando explicar a mesma coisa para eles de uma única vez. Ver muitos alunos falando de uma prova que eles talvez não começaram ainda a estudar ou a forma com que as pessoas estão falando acabam confundindo eles. Trabalhos em grupo em que as pessoas não fazem a própria parte e eles precisam lidar com esse conflito. Essas situações em que tem pessoas de alguma forma sendo inconveniente e de maneira exagerada, de forma que atrapalha o bom funcionamento do defensor. Isso acontece demais na vida escolar. É por isso que a minha nona dica de estudos é: se está te sobrecarregando, pare um pouquinho para respirar. Para ser sincera, a minha dica aqui seria pedir para as pessoas que estão te incomodando parar. Seria o melhor para você. Então, pedir para aquela pessoa que está falando junto com o professor parar, pedir para parar para você conseguir prestar atenção no que está acontecendo, conversar com as pessoas que não estão fazendo a sua própria parte do trabalho e qualquer outra coisa do tipo. Mas eu sei que muitos de vocês provavelmente são gentis demais para poder fazer esse tipo de aproximação. Por isso que a minha dica é pare para respirar. Traga um pouquinho da sua sensação, dos seus 5 sentidos de volta. Tente focar naquilo que está acontecendo verdadeiramente ao seu redor. A sua respiração é um bom jeito de começar. Se você perceber que está demais e que você sente que está numa situação caótica, pare, respire, tira um tempo para você e volta para poder lidar com aquela coisa de uma maneira diferente. Você vai ver que vai resolver várias situações desconfortáveis que podem inclusive acabar atrapalhando o seu aprendizado. Dito isso, eis que voltamos para a programação normal desse vídeo. Vamos enfim à nossa última dica de estudos. Ainda sobre a intuição extrovertida, existe uma certa questão caótica aí e o defensor ainda precisa prestar atenção. Isso porque a intuição extrovertida, como eu disse, ela consegue enxergar 1000 possibilidades e consegue se expandir a todos os lados. É uma função que quer saber mais, descobrir mais. Isso, para algumas personalidades que têm essa função mais forte, então ela é dominante ou auxiliar, significa inclusive uma coisa muito otimista da coisa. Então, são pessoas que pensam, existem tantas possibilidades no mundo, então provavelmente talvez eu saia com a sorte de sair com a melhor delas. Ou como eu posso saber que algo vai se repetir porque existem tantas opções por aí? São pessoas que vão usar dessa capacidade imaginativa para sempre imaginar do melhor. E por ser a função inferior de um ISFJ, pode ser que às vezes aconteça o contrário. Pode ser que ele se pegue em um momento muito pessimista, que ele fique muito pessimista, principalmente sobre coisas que estão muito além do agora. O futuro é um mistério para o ISFJ. Eu acho que é inclusive por isso que eles gostam tanto de tentar manter controle e uma manutenção, uma certa rotina. É como eles tentam lidar com esse mundo de possibilidades que é algo caótico para eles. Quanto mais a longo prazo for, pior é para o ISFJ. Isso pode ser que aconteça muito dentro dos estudos, quando a gente fala de momentos de decisões de última hora muito importantes, fazer coisas que só vão ter resultado daqui muito tempo, quando eles estão fazendo algum tipo de prova muito importante ou algo que tem uma grande decisão na sua vida de uma maneira futura. Por isso, aqui a minha dica de estudo é:
Não se perca no meio das expectativas. Expectativas são coisas confusas para todo mundo. Tudo pode acontecer e às vezes pode ser que o ISFJ acabe confundindo suas metas com suas expectativas. Mas lembre, o futuro é muito imprevisível para todo mundo. Tente colocar as outras dicas todas em prática e você vai notar mais controle naquelas coisas que vão acontecer no futuro, porém em curto, médio prazo. E sim, essa é uma dica mais aberta, mas infelizmente é o que dá para fazer quando estamos falando de uma personalidade tão divergente quanto é a de vocês, defensores. Eu acredito que por hoje seja isso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, porque logo eu volto falando mais sobre MBTI e estudos. Eu não demoro para poder falar sobre SFJ de novo. Bye!